Fala aí galera, quem fala é o Godsend. Mais uma vez eu estou aqui para responder o vídeo do João Pedro Castelão Geek. Um vídeo aí do Goku vs Saitama Batalha Mortal. Então bora começar a analisar os atributos desses personagens, começando por velocidade. No quesito velocidade, os dois não deixam a desejar. Goku era capaz de lutar contra o Disco, no Torneio do Poder, que foi dito pelo Topo como o guerreiro mais veloz do Universo 11, capaz de atingir a velocidade da luz e até ultrapassá-la. O próprio Deus da Destruição, Champa, não conseguiu acompanhar sua velocidade e teve que perguntar a Vados, seu anjo, se ele viu alguma coisa. Até mesmo Zeno teve que usar a câmera lenta para conseguir acompanhar a velocidade do Disco. Então é válido dizer que Goku, na sua forma instinto superior completa, se iguala a essa velocidade. João Pedro, mas o Jiren era mais rápido do que o Disco, então o Goku no instinto superior, por ser mais rápido do que o Jiren, supera em muito o Disco. Shonen, eu tentei ser o mais imparcial possível aqui. Na minha opinião, o Disco nem atinge a velocidade da luz em combate, mas para ser o mais imparcial possível, eu peguei vários vídeos de outros canais analisando a velocidade dos personagens no Torneio do Poder. E um dos vídeos que tem a melhor argumentação, na minha opinião, é do Peter, do Nerd, que fala claramente que o Topo fala que o Disco é o guerreiro mais veloz do Universo 11. E é óbvio que isso inclui o Jiren. E é por isso que eu coloquei o Disco como sendo superior em velocidade do que o Jiren. Então não faria sentido, por exemplo, o Jiren ser mais rápido e o Champa e o Zeno precisarem de ajuda para ver os movimentos dele, mas na luta do Goku contra o Jiren, isso não acontecer. É verdade. Certinho, jovem, então bora falar da velocidade do Careca. Em velocidade, o Saitama também não fica pra trás. Ele conseguiu evitar facilmente os golpes do Flash e do Garou em sua primeira forma monstro. Quando Garou, Esperma Platinado e Flash lutam, eles atingem velocidades superiores à da luz facilmente, com algumas contas sugerindo que eles chegam à marca de 4 vezes a velocidade da luz. Então, quando Garou amplifica seus poderes e se transforma em Garou Cósmico, e seus atributos são drasticamente aumentados, ainda assim, o Careca não teve problemas em acompanhar sua velocidade. Então, Shonen, pra ser o mais imparcial possível aqui, eu vou dar empate pros dois, porque é dito que os dois superam a velocidade da luz, e eu não quero, por enquanto, entrar nesse debate se o Goku supera ou não a velocidade da luz. Na minha opinião, não supera. Mas eu, pro fanboy não ficar muito irritado, eu vou considerar que o Goku sim atinge a velocidade da luz e consegue superar ela com o instinto superior. Então, como o Saitama também consegue superar a velocidade da luz, nesse quesito eu dou empate pros dois. E agora vamos falar da força deles. No quesito de força é bem difícil mensurar o poder dos dois, já que Saitama não mostrou limite da sua força e em Dragon Ball não é dado um parâmetro confiável para mensurar a força de Goku. Então, de novo, eu vou considerar que ambos empataram nesse quesito. E agora, Shonen, vamos pro tópico mais polêmico desse vídeo, que é o feito de destruição dos dois. Em Dragon Ball é muito difícil de mensurar a escala de destruição, já que vemos personagens que teoricamente destruiriam o universo em suas lutas, mas quando esses personagens lutam entre si, mal destroem o planeta onde estão lutando, por causa de uma coisa chamada de digo, área de efeito, que nunca foi comprovada ou mesmo citada na obra, mas vou dar o benefício da dúvida pro Goku e supor que ele conseguiria tremer o universo, assim como fez na luta dele contra o Bills. João Pedro, o Goku quase destruiu o universo nessa luta, você é um negacionista, porque na hora que ele quase destruiu o universo na luta dele contra o Bills, ele tava muito mais fraco do que na forma dele do instinto superior. Então na forma do instinto superior, como ele tava 1 milhão de vezes mais forte, ele destruiu 1 milhão de universos se ele quiser, tá? Você entendeu, velho? Você tá bravo? Eu tô brabo, mano. É mesmo, meu amigo fanboy. Então me explica como é que um cara que teoricamente destruiria um universo, 1 milhão de universos numa troca de socos, luta contra um cara mais forte do que ele, que era o cara mais forte do universo naquela ocasião, toma uma rajada de energia na cara, que destrói basicamente um lago e sai sangrando desse jeito. Jovem, não tem como, velho. É incoerente. E por isso eu vou ser generoso com o Goku e supor que ele sim conseguiria tremer o universo numa troca de socos dele. João Pedro, isso aí é área de efeito, tá? É claro. Tá bom, Shonen, agora senta aí. Já o Saitama não tem nem o que falar. O cara abriu Júpiter no meio com um espirro. E Shonen, pra você ter uma noção do quão absurdo isso é, um espirro gera geralmente 100 joules de energia na sua boca e perde força enquanto se desloca. 100 joules de energia equivalem mais ou menos a 10 kg de força. E o espirro chega a uma distância de 1,5 a 2 metros de distância, perdendo energia enquanto progride. Já o soco de uma pessoa pode gerar até 450 kg. Então, se colocarmos em proporção o espirro do Saitama com seu soco, ele poderia gerar de 45 a 450 vezes mais destruição com o soco do que ele gerou com o espirro em Júpiter. Mesmo assim, João Pedro, isso é muito menor do que tremer o universo, tá? Ok. Calma, jovem, ainda falta um último ponto pra análise, que é a progressão de força. Na luta do Garou contra o Saitama, foi mostrado que quando o Saitama leva uma luta a sério, sua força cresce exponencialmente, a ponto de deixar o Garou, que estava copiando a sua força, pra trás sem a menor dificuldade. E agora vamos falar da progressão do Goku. Eu quero que você escreva agora aí nos comentários quantas vezes você acha que o Jiren era mais forte do que o Goku no início do Torneio do Poder. 10, 100, 1000, 10 mil vezes mais forte do que o Goku? Vai lá, escreve aí nos comentários. Então, Shonen, vamos pegar esse número que você colocou aí embaixo e usar como escalonamento de força como parâmetro do Goku. Após atingir o instinto superior, Goku ficou muito mais forte que o Jiren. Então, se você acha que o Jiren era 1000 vezes mais forte do que o Goku no início do Torneio do Poder, é seguro dizer que o Goku teve um aumento de mais de 1000 vezes a sua força. Então, Shonen, vamos supor que o Goku ficou 2000 vezes mais forte do que ele estava na forma base com o instinto superior, pra gente ter uma boa margem de segurança. Contudo, ao usar tanta energia, seu corpo colapsa logo após isso, mostrando claramente que é um limite naquele momento para o seu crescimento de força. Posteriormente, Goku não colapsa mais, conseguindo dominar o instinto superior. Mas ainda assim, na luta do Granorá ou do Gas, ele mostra que há um limite de tempo em que consegue permanecer na sua forma de instinto superior. Já o Careca mostrou um crescimento assombroso em sua luta, sem limite algum. Pra você ter noção do que eu estou falando, é dito claramente que sua força estava crescendo exponencialmente e nos é dado um gráfico. Gráficos para medirem crescimentos exponenciais são feitos numa base logarítmica, como esse que você está vendo. Logo, cada quadradinho desse representa um crescimento de 10 vezes em relação ao anterior. Um quadrado é 10 vezes maior do que o anterior, o próximo é 100 vezes maior do que o anterior e depois 1000 vezes maior do que o anterior, 10.000 vezes e assim sucessivamente. Então cada quadradinho desse que você está vendo multiplica em 10 o parâmetro de base anterior. Logo, os 16 quadradinhos que você está vendo separando o pico do Saitama de sua
base representa um crescimento de 10 quadrilhões de vezes a sua força anterior. Eu vou repetir, Shonen, 10 quadrilhões de vezes a força anterior que ele tava no modo sério. E essa foi a cara que ele fez ao aumentar tanto o seu poder. Entendeu, Shonen? Por mais que o Goku seja extremamente forte, é uma característica inerente do personagem dele começar a luta devagar e ir progredindo pra testar a força do seu oponente e usando mais força a cada vez que o inimigo progride. Só que isso quase custou a sua vida na luta dele contra o Broly. Isso com certeza ia custar no mínimo a sua vitória na luta dele contra o Saitama, porque o Saitama conseguiria crescer exponencialmente a sua força enquanto luta contra o Goku, enquanto o Goku não conseguiria crescer no mesmo ritmo que o Saitama, porque ele já mostrou um limite de crescimento, como a gente viu no Torneio do Poder, e mesmo assim, se ele conseguisse atingir um certo limite, ele colapsaria completamente do mesmo jeito que ele fez na luta contra o Jiren. E mesmo que ele tenha dominado o instinto superior, a gente já viu na luta dele contra o Granorá e contra o Gas que ele não consegue manter essa forma por muito tempo, então não tem jeito do Goku vencer essa luta. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então, Shonen, mesmo que você ache que o Goku agora é mais forte do que o Saitama, é inegável que o crescimento exponencial do Saitama colocaria ele muito à frente do Goku em pouquíssimo tempo. Então é lógico que o vencedor dessa batalha mortal é o Saitama. E Shonen não precisa arrancar o cabelo com a unha agora. Mortal, então bora lá. Já começou bem, usando o argumento do Dispo. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que jamais é citado que o Dispo apenas tem a velocidade da luz. Em primeiro lugar, é dito que ele superou a velocidade da luz. E outra coisa, tá falando no passado. Né? No passado ele superou a velocidade da luz e do som. A citação fala das duas coisas, luz e som. No passado. Ou seja, não era naquele momento que ele superou a velocidade da luz. Né? Vamos lembrar que o próprio episódio, que é do Hit lutando contra o Dispo, é dito como uma luta acima da luz, velocidade. Então, é uma luta. Uma luta não dá para tu lutar se não tiver duas pessoas. Então, se a luta é acima da luz, os dois estão na velocidade da luz, acima, né? Outra coisa. Jamais é citado que o Dispo precisa usar o seu poder completo para ultrapassar a velocidade da luz. Isso é uma tradução errada. É citado pelo... que ele tem um modo mais rápido que a luz, modo máximo de velocidade mais rápido que a luz. Isso é uma tradução errada. Os caras, os grandes tradutores como Hermes 98, ele falou que o que é o modo real mesmo, a velocidade verdadeira, o nome verdadeiro desse modo é modo máximo de alta velocidade. Não tem nada de velocidade da luz. Inclusive, no Dokkan Battle, que é oficial, o nome do modo é justamente esse, é High Speed Mode. Modo de alta velocidade, não de velocidade acima da luz. Então, Dispo não é citado como precisando do último modo dele para ultrapassar a velocidade da luz, e tampouco é citado como sendo limitado à velocidade da luz. Muito pelo contrário. E também não é dito que ele só chega à velocidade da luz naquele momento, é dito no passado. Nas outras batalhas do passado. Outra coisa, é citado pelos guerreiros do universo 11. Vamos lembrar que nem todo mundo no universo 11 e nos outros universos são do nível dos personagens centrais do universo 7. Você tem personagens bem fracos, como aqueles lobos lá, os robôs, vários personagens são fraquíssimos no Torneio do Poder. Então só porque aqueles personagens estavam impressionados pela velocidade do Dispo, não quer dizer nada. Quanto à citação do topo, é provavelmente uma hipérbole similar à hipérbole do como é que é o Butter na saga Freezer. Porque na saga Freezer é citado pelo Ginyu, pelos outros lá, que o Butter é o mais rápido. Mas isso daí é citado pelo Gear como sendo apenas uma piada dele dele ajudar a mãe dele rapidamente. Alguma coisa assim, uma coisa interna deles. Eles falavam porque sim. Por exemplo, eles falavam bem do Guldo, sendo que o Guldo é fraco pra caralho, né? E, outra coisa, o Butter foi mostrado inferior ao Goku. Inferior ao Goku em velocidade. Ele e o Jace não conseguiam acompanhar o Goku, mesmo ele citando que era o mais rápido do universo. Mas o Freeza é bem mais rápido que o Goku e o Ginyu é bem mais rápido. É mais rápido que o Goku base, sem usar o Kaioken.
Só para refutar um possível argumento que alguém pode usar, mas o Ginyu fala que ele é mais rápido. O Ginyu fala isso por causa que ele vê o Kaioken do Goku, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele não sabe usar Ki. Em terceiro lugar, quando ele entra no corpo do Goku, ele não consegue usar o poder do Goku. E ele pensa que tá rápido, mas não tá rápido. Tanto é que o Kuririn e o Gohan acompanham ele. E o Kuririn e o Gohan são muito mais fracos e mais lentos do que o Goku. Vamos lembrar disso. Então, o Ginyu, ele acompanha na luta a velocidade do Goku. E o Goku ele tem que usar o Kaioken para poder, que aumenta todos os atributos, para poder se comparar com o Ginyu. Então, o Ginyu é mais rápido que o Butter. E, obviamente, o Freeza é mais rápido que o Butter, né? Mesmo ele sendo citado mais rápido do universo. Então, essa citação provavelmente é uma hipérbole. E eu já vou substanciar isso daí. Quanto à citação do Zeno, o bagulho lá do Zeno, não poder ver a luta, vamos lembrar que na primeira luta contra o Hit, o Zeno precisou usar o God Pad. Porém, depois, o Freeza Gold, Freeza Dourado, é citado diretamente pelos deuses dos Kaioshin do universo 11, como superando a velocidade do disco base. Sendo que agora o Zeno conseguia acompanhar sem o Godpad. Ele só vai usar o Godpad de novo depois quando o disco vai usar o seu modo máximo de velocidade. Aí ele usa de novo. Porém, quando ele usa de novo, ele mesmo com o Godpad botando em câmera lenta, ele não consegue ver nem o disco, nem o Freeza Dourado. Outra coisa, o Freeza Dourado, por mais que ele não tenha a mesma velocidade, e o Gohan também, a mesma exata velocidade do disco, ele consegue parar vários ataques do disco. Os ataques porrada, ele consegue mexer o corpo dele e acompanhar. O que quer dizer que ele tem que ter uma velocidade relativa, nem que seja 10% da velocidade do disco, porque ele consegue parar vários dos ataques dele. Você vê ele se mexendo para frente, para trás e tal, e bloqueando certos ataques. Para ele reagir dessa forma, ele tem que necessariamente ser relativo, próximo da velocidade do disco. Isso é importante porque o Goku Blue normal e o Golden Freeza, o Freeza Dourado, além do Gohan, são equivalentes. E o Goku ele tem um Kaioken de 20 vezes. Kaioken de 20 vezes, ou seja, 20 vezes mais rápido. E o Jiren é muito acima disso, né? Então, é falácia, uma falácia completa você tentar limitar os personagens ao disco. Já foi refutado esse argumento 1000 vezes. Então agora bora lá para... antes, na verdade, eu vou refutar mais um argumento que eu já ouvi, que supostamente o gás era mais lento que a luz porque ele era visto por um radar. Bom, para refutar esse argumento é muito fácil. Primeiro, o scouter do Raditz, ele manda mensagem em questão de instantes da Terra para o local do universo onde o Vegeta e o Nappa estavam, naquele mesmo dia. E o narrador fala uma grande distância no espaço, e o Raditz fala que eles estavam em outra galáxia, algo do tipo. Mas enfim, independente disso, as naves dele demoram vários meses para chegar na Terra. E as naves de Dragon Ball, mesmo as mais rústicas de alienígenas, né? Elas conseguem da Terra a Júpiter em um piscar de olhos. No anime, né, mostrado em alguns segundos, mas só que no guia fala que é um piscar de olhos. Além de que, com a nave do Namekusei, que é velha pra caramba, ela consegue da Terra até Namekusei em 30 e poucos dias. Sendo que a Bulma fala que a nave humana demoraria mais de 4.000 e poucos anos, né? Então assim, se a gente fosse colocar o mínimo que é a velocidade de escape da nave, né, e calculasse para 4.000 e poucos anos, ia dar tipo
um 10% por aí de um ano-luz. Então, alguns meses-luz. Então, para uma nave ter alcançado em um mês e pouco, em torno de 2 meses-luz, tinha que ser mais rápido que a luz, a nave. Além disso, também tem outras citações, como por exemplo, o senhor Caio fala que a nave, que Namekusei não está na área dele, na jurisdição dele. E a jurisdição dele é o setor do universo, a área do universo do norte. O universo de Dragon Ball é dividido em 4 áreas, 4 quadrantes: norte, sul, leste e oeste. Um deles é do Kaiô do norte, que é o que a gente conhece, o Kaiô. Namekusei não está no quadrante norte do universo, que quer dizer que está em outra galáxia, em outro quadrante. Se você olhar o mapa do Toriyama, está do lado oposto do universo. E também tem guia que confirma que está do lado oposto do universo. Então, a nave, mesmo que ela demore, para ela cruzar, mesmo que seja de uma galáxia para outra, do sistema solar para o outro, em um mês e pouco, é bem mais rápido que a luz. O que importa nisso? No mangá, o Jiren consegue viajar mais rápido que uma nave. Começa daí. Mais do que isso. Voltando para o que eu estava falando da questão do radar e tal. Pois é, e o radar do Raditz consegue mandar uma mensagem que alcança Vegeta e Nappa muito mais rápido que as naves alcançam. Sendo que as naves são mais rápidas que a luz. Portanto, as ondas eletromagnéticas, entre aspas, né? As ondas de transmissão no universo 7 são muito mais rápidas que a luz. Sem contar que as naves do Freeza conseguem acompanhar a velocidade. Quer dizer, as naves, os radares do Freeza, etc., conseguem acompanhar a velocidade das naves. Tanto é que ele sabe que o Goku ia chegar na Terra em 3 horas. Mesmo que o Goku estava voando numa nave. Então, assim, temos vários e vários argumentos para que Dragon Ball tenha a velocidade da luz mais rápida que a normal. Por exemplo, também, né, tem outras coisas, tipo Universo 7, quando o Goku e o Bills dão um soco, troca o soco, aí a luz ela atravessa todo o universo e vai pro mundo do Kaioshin que tá fora do universo. O que mais? Quando o Broly destrói a galáxia, as estrelas somem na tela, sendo que isso daí, no máximo, durou 40 anos, porque o Broly tem 40 anos. Então, no máximo que durou foi 40 anos. Se levou 40 anos e sumiu um bagulho que claramente está a milhares de anos-luz de distância, que é uma galáxia, demoraria milhares de anos-luz para sumir a luz, né? Se fosse a luz da velocidade normal. Mas não é. E não adianta tentar argumentar que o universo Dragon Ball é pequeno, porque é citado que a Terra tem milhares de quilômetros, dezenas de milhares de quilômetros. Também é citado que a distância Terra-Lua é 380 mil quilômetros. É citado que tem bilhões de estrelas na galáxia e é citado que tem incontáveis galáxias no universo. Então, não funciona o argumento de dizer que o universo 7 também é menor. O universo 7 é de tamanho normal. Aí, então esse argumento do radar é muito falho. E como eu já falei 1000 vezes, tem diversos feitos em Dragon Ball acima da luz. Só para citar um para começar, 2 quer dizer, Goku do Dragon Ball clássico desvia do Taioken, que é luz. Ele também desvia de laser, que é luz. Então, aí também no Dragon Ball Z a gente tem vários feitos. Dragon Ball Super também. No Dragon Ball Super, o Bills ele atravessa uma nebulosa. O planeta dele, o planeta Bills, ele é mostrado no filme Batalha dos Deuses como estando dentro de uma nebulosa. Você vê o Whis saindo da nebulosa. Aí, vamos lembrar que nebulosas elas têm milhares de vezes a brilhosidade do Sol e tem anos-luz de diâmetro, né? Aí ele vai para um planeta, o Whis vai para um planeta, né? Que está completamente fora dessa nebulosa. Tanto é que depois, quando o Bill sai do planeta, você não vê a nebulosa em lugar nenhum ao redor daquilo ali. Você vê as estrelas, você vê tudo, mas não vê a nebulosa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a nebulosa está tão longe que não dá para ver. O que quer dizer que a nebulosa tem que estar, no mínimo, a bilhões de quilômetros de distância. No mínimo. E o time frame desse feito é 3 minutos no máximo.
O Bills ele vai voando, porque não dá pra ver cubo, não dá pra ver nada. O Bills não sabe teletransporte, né? Não vale usar jogo, porque se for usar jogo dá pra bufar o Dragon Ball até o infinito, né? Porque ele tem feito fudido nos jogos, mas não vão... Kid Buu destruindo o universo, enfim, um monte de coisa nos jogos. Então não vale usar jogo. Bills não pode teletransportar. Não pode teletransportar. Ele não tem teletransporte, nem o Whis. O Whis não tem teletransporte. Ele só pode voltar no tempo, viajar entre linhas do tempo e viajar no universo com o báculo dele. Pois é. O Bills, ele não tem teletransporte, ele não usou o God Cube, o cubo divino. Por quê? Porque não aparece. Quando ele sai do planeta, ele tá sem aquilo. Quando ele entra no planeta, ele não tá com aquilo. Então, ele voou até aquele planeta. Irrefutável. Então, isso aí foi um feito muito acima da luz. No Dragon Ball Z, tem no Dragon Ball Super também tem outro feito, que é do Atagashi. O Atagashi sai de um planeta, né, que o Jaco, ele tem que voar com a... Ele demora um dia para chegar na Terra, praticamente, com a nave espacial dele, que ele é literalmente o patrulheiro da galáxia. E como eu já falei, as naves, mesmo as mais básicas, são muito mais rápidas que a luz, né? O Jaco demora um dia para chegar na Terra, e o Atagashi chega em menos de um dia, metade de um dia mais ou menos, o Atagashi. E o Atagashi, ele é fraco sozinho, mas com o... quando ele entra no corpo de alguém, aquela pessoa fica mais forte, o Atagashi também. O Gohan base dá conta dos inimigos que o Atagashi possui. Não só isso, mas o Gohan também desvia do laser feito pelo Jaco, que era para matar o Atagashi. Então, isso quer dizer que o Gohan sim se escala a velocidade do Atagashi, que é muito acima da luz. Tá, voltando ao assunto. Quer dizer, mais um feito só, Dragon Ball Z. No Dragon Ball Z, como eu já citei, o Goku ele reage aos asteroides no caminho da nave dele. A nave dele está atravessando o universo. Então, assim, feitos e feitos e feitos e feitos acima da luz. Não tem desculpa. Eles são perfeitos acima da luz. Então, mesmo que tivesse uma citação do Toriyama amanhã dizendo que o Goku não tem a velocidade da luz, foda-se, eles têm feitos vários acima da luz. E não tem. Tanto é que essa citação do disco da velocidade da luz não tá nem no mangá. Vamos lembrar que o mangá e o anime seguem as diretrizes do Toriyama. Então, provavelmente não veio do Toriyama esse negócio aí de velocidade da luz, do disco. Tanto faz. O ponto é, disco jamais é citado como apenas tendo a velocidade da luz. E mesmo que o fosse, dá para argumentar tranquilamente que a velocidade da luz em Dragon Ball é maior do que a nossa velocidade. Então, de todas as formas possíveis, esse argumento é refutado. Ah tá, mais um pontinho. O Champa jamais falou que não conseguiu ver o disco. Isso é mentira. Ou apenas uma falta de interpretação e de atenção. Ele jamais falou isso. Ele falou, você viu? Não viu? Isso daí não quer dizer que ele não viu. Ele só tá perguntando se a Vados viu. É tipo, você viu aquilo? Tipo, se uma coisa acontecer que é impressionante, ele vai lá e diz que você viu aquilo. Outra coisa, ele estava casual, meu irmão. Casualmente, o Goku, ele é até pego por bala. Se o Champa tava de boa ali sentado, né? Vamos lembrar que o Goku, se ele tiver pego de guarda baixa, se ele não tiver prevenido, ele pode até mesmo ser acertado por uma bala. E eu não quero ouvir aqui nenhum maluco dizer que o Goku é mais lento que a luz, que o som, porque ele tem vários feitos acima do som. Seja desviar de raio, caramba, 4. Então, assim, a realidade é essa. Não tem prova que o disco é acima do Jiren e do Goku, e não tem prova que o disco se limita apenas à velocidade da luz. Isso é um erro de interpretação. Continuando. Cara, é o cúmulo da ignorância o cara querer dizer que não existe área de efeito. É o cúmulo da ignorância. Como é que o Goku ia poder arranhar sequer o Freeza, que sobrevive até cortado em pedaços,
e sobrevive à explosão da Terra e à explosão de Namekusei, como cargas d'água, o Goku iria conseguir ferir, arranhar que seja o Freeza, se ele não pudesse controlar a área de efeito e exercer uma força de energia planetária de poder em uma pequena área, que foi o que você viu quando ele vaporizou o Freeza. Ele e o Trunks. Me explica aí, como é que o Goku não pode controlar a área de efeito do ataque dele e consegue matar o Freeza, o mesmo Freeza que sobrevive à explosão da Terra e do planeta da Namekusei, além de poder destruir planetas facilmente. Me explica como é que em certo momento é citado que o ataque do Vegeta ia explodir na Namekusei e o Freeza rebate aquilo e não explode nada. Mano, o Goku também faz isso. Ele também resiste a ataque, ele também se rebate ataque de Ki e por aí vai. O Vegeta consegue tão facilmente explodir o planeta que ele só usa 2 dedos e explode o planeta. Então, meu colega, meu consagrado, não precisa ser citado, é óbvio que eles têm área de efeito. Caso contrário, tu iria concluir um absurdo, que é tu dizer que o Vegeta Blue com seu Final Kamehameha é mais fraco que o Mestre Kami do começo do Dragon Ball Clássico, que destruiu uma montanha. Isso é ridículo, ridículo. Como é que o cara vai dar um ataque com o poder máximo dele e vai sequer ferir alguém a essa altura do campeonato no Dragon Ball Super, se ele não consegue controlar a área de efeito e esse ataque dele não for maior do que o ataque lá atrás, que destruiu a Lua, destruiu o Caralho a 4. Como? É óbvio. Não precisa ser citado, até. E é citado. É citado. O Vegeta fala, os guias falam, que os caras conseguem reduzir a área dos ataques dele. Então, meu irmão, essa lógica aí é absurda. Você tem que ter um mínimo de atenção pra série, pra você perceber isso. A área de efeito não é só um bagulho, um conceito abstrato que só se aplica de ficção a ficção. Tem que ser necessariamente dito. Porque o área de efeito é um consenso que a gente tem sobre a ficção no geral. Porque se você não for considerar área de efeito, você vai ignorar, você não vai poder analisar ninguém na ficção. Porra, eu já dei esse exemplo várias vezes. O Darkseid e o Anti-Monitor e o Flash da Morte lutam simplesmente e destroem uma cidade. Esses malucos têm o poder de destruir planeta. O Superman foi citado como dando murro da força para destruir planeta, sendo que ele não destruiu nada. Então, meu colega, se você aplicar essa lógica absurda, você não pode analisar nenhuma ficção. E não é assim, tem que ser caso por caso, cada ficção tem que mencionar, porque não, porque o One Punch Man não tem nada de nenhuma citação desse tipo, e não é em toda luta que o Saitama destrói o planeta. Vamos lembrar que na luta dele contra o Boros, que era citado para destruir o planeta, ele não destruiu o planeta, não destruiu nada. Nada. Ah, mas ele foi até a Lua. E ele quebrou a Lua. Ótimo. Mas o Boros citou que ele podia destruir o planeta. E não destruiu o planeta. O Saitama rebate o ataque e não destrói o planeta. Me explica, qual o sentido do cara destruir o planeta todas as vezes? Todas as vezes. O cara tem que destruir o planeta, senão não pode. Senão ele tá usando um poder mais fraco. Cara, pensa, raciocina, usa os miolos. Um pouquinho só. Só um pouco. Não tem lógica. Não tem como você dizer que não existe área de efeito. Senão você vai ter que se abster de analisar tudo quanto é sério. Por aí, pela ficção. Porque são poucas as séries que esse conceito é dado diretamente. Vamos lembrar que o Dragon Ball também tem controle de Ki, né? Que diz que quanto mais Ki, mais controle se tem. Mais difícil é.
Na luta também contra Android 18, o Vegeta cita uma coisa parecida, que ele fala que se ele fosse a sério contra 18, ele ia destruir a Terra. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer, tá querendo só dizer que ele está usando um poder só para destruir uma cratera. É isso que ele tá querendo dizer. Não, ele tá dizendo que ele se controla a área de efeito dele para não destruir o planeta. Não é que ele tá dizendo que ele tá usando um poder só para destruir cratera. Porque isso não tem lógica. Os androides, eles são super fortes. Eles foram feitos para ser mais forte que o Freeza, que o Super Saiyajin. Então não tem lógica nenhuma. Personagens conseguir matar outros personagens que sobrevivem à explosão de planeta, mas só destrói uma cratera e não existe área de efeito. Porque aí é uma contradição. Uma contradição. Um momento o Freeza aguenta a explosão de um planeta, outro ele não aguenta nem a explosão de uma cratera. É lógica pura, meu irmão. Lógica pura. Lógica básica. A área de efeito existe. E ponto, acabou. Só um pequeno detalhe. Mesmo que o Saitama seja centenas de vezes mais forte com o soco do que com o espirro, vamos lembrar que o feito dele, ele não destruiu o Júpiter. Ele apenas destruiu, quer dizer, ele dispersou os gases de Júpiter. E foi a metade de Júpiter, não foi de Júpiter inteiro. Esse feito daí não é nível planeta grande. Ah, mas mesmo assim é acima do Dragon Ball. Não, porque o Vegeta e o Rei Vegeta destruíram planetas e luas ao mesmo tempo. Você sabe qual é a distância de uma lua para a Terra, por exemplo? É 380 mil quilômetros, 360 mil no mínimo. Se você calcular o raio que a energia ia ter que atravessar, dá nível planeta grande, facilmente. O suficiente para destruir Júpiter. Porque, eu não sei se você sabe disso, mas a distância Terra-Lua cabe quase todos os planetas do Sistema Solar. Todos. E pelo menos todos eles sozinhos, né? Todos os planetas, mesmo os maiores, cabem na distância entre Terra e Júpiter. Então, para você destruir uma Lua e um planeta ao mesmo tempo, você tem que necessariamente ter poder para destruir um grande planeta. E sem contar que o Rei Vegeta destrói vários planetas de uma vez. Não é só um. E também são feitos ultra casuais. Não é um feito que ele espirra, porque em Dragon Ball não funciona muito nisso, né? Eles até têm o tal do Kiai, que é um grito de Ki, mas só que isso daí não é exatamente igual a um espirro, né? É porque Dragon Ball funciona diferente mesmo. Eles têm um limite para força física, mas através do Ki eles atingem níveis absurdos. Tá aí outro argumento. Se os personagens ele conseguem destruir planeta com ataque de energia, eles conseguem destruir planeta com soco. Porque é citado que eles podem focar a energia em um soco, um ataque, e ele também é citado pelo Toriyama que eles têm limites físicos, mas eles só são fortes por causa do Ki. Então tá aí. Totalmente óbvio isso aí. Isso daí são os feitos mais baixos. Também o Saitama tem feitos maiores, mas o Dragon Ball também tem feitos maiores. E a gente já vai citar daqui a pouco. Eu só tenho que citar um negócio aqui rapidinho, porque eu não sei da onde que o cara tirou que o gráfico que está sendo mostrado... Ah, exponencial. Sim, é exponencial. Mas deixa eu te explicar uma coisinha, meu camarada. Exponencial não quer dizer que é 10, 10, 10, 10, 10. Não necessariamente. Pode ser 2 ao quadrado, 2 aqui, a terceira, 2 a quarta. Não tem número ali, meu colega. Por que tu vai supor que é quadrilhões de vezes mais forte se não está dizendo número nenhum? Só porque tem um gráfico. Isso é uma falácia, meu parceiro. Uma falácia. Uma falácia completa. Completa. E mesmo que fosse, o Goku ele tá num nível muito superior. E eu vou provar agora. O Broly destrói uma galáxia. Ah, mas ele destrói a galáxia. Fake. É citado diretamente Hakai Ginga, que significa galáxia. E na verdade, Ginga pode significar galáxias. E nesse contexto são galáxias no plural, porque é citado diretamente que é a galáxia do Sul, Norte, Leste e Oeste. Ah, mas é só 4 galáxias do universo Dragon Ball. Não, é citado em Dragon Ball GT, citado no Daizenshuu, que tem participação do Toriyama, pelo menos o setor do universo, tem participação dele,
é citado que tem infinitas galáxias, incontáveis planetas, incontáveis nebulosas. No Dragon Ball Super também é citado que tem incontáveis galáxias e bilhões de estrelas em cada galáxia. Então Dragon Ball não só tem 4 galáxias não. É porque em japonês Ginga ou Uchu também, né? Eles não têm plural. Pelo menos não na palavra em si, é pelo contexto que você vai determinar. Ginga nesse caso são galáxias do Sul. Ah, mas ele não destruiu completamente a galáxia do Sul. Mesmo que assim fosse o caso, e lembrando que é citado que ele destruiu a galáxia do Sul, mesmo que ele não destruísse por completo, é mostrado na tela uma galáxia desaparecendo. Na tela, tá lá a galáxia desaparecendo. Ah, mas ele durou centenas de anos para fazer isso. Dezenas, né? Mesmo que fosse o caso, para destruir uma galáxia que tem bilhões de sistemas solares, tem que ser forte pra caralho. E outra coisa, vamos lembrar, como eu acabei de falar, que a galáxia, entre aspas, do norte, do sul, leste, oeste, na verdade são as galáxias do sul, norte, leste, oeste. O que quer dizer que são 4 setores do universo, o universo dividido em 4 vezes. Mesmo que a gente não utilizasse o universo ser infinito e ter infinitas galáxias, fosse dizer que é hipérbole, mesmo assim teríamos que supor que o universo Dragon Ball tem pelo menos bilhões de galáxias igual ao nosso universo. Ou seja, cada setor do universo teria bilhões de galáxias. O que quer dizer que o Broly destruiu muitas galáxias. Mesmo que ele demorou décadas, ainda assim, uma galáxia pra caramba. E vamos lembrar que ele fez isso sem estar utilizando a forma dele lendária, porque senão ele não seria controlado pelo Paragas. E é citado que ele só foi um Super Saiyajin, não lendário Super Saiyajin, que destruiu a galáxia do Sul. Sem contar também que tanto o roteirista quanto o próprio criador do Broly, que é o Koyama, ambos já citaram que ele pode destruir galáxias de uma vez. Né? Então, completamente irrefutável que o Broly pode destruir galáxias e esses vários sistemas solares de uma vez. Outra coisa, tem mais feitos, como por exemplo o Goku no filme do Outro Mundo, no filme da fusão, ele estremece o outro mundo. Para estremecer o outro mundo, que é diretamente citado no guia oficial da gente, no mapa oficial do Toriyama, como sendo do tamanho do universo, para ele estremecer o universo, ainda mais um universo que não é vazio e cheio de ar, cheio de construção, cheio de uma densidade muito maior que o nosso, que é o outro mundo. Para isso, ele tem no mínimo que ser nível galáxia. Já tem os cálculos por aí na tela que vai estar passando. Galáxia, multissistema solar. E se você for aplicar a lógica do universo infinito, que ele é chamado em diversas fontes como infinito, então obviamente é um feito universal. Sem contar que o Gogeta, o Super Saiyajin, não só é citado em guias como tendo criado um universo só de se transformar, um Big Bang, né? Mas ele também ilumina todo o outro mundo, que é um universo. Para você iluminar um outro mundo, você tem que ser forte pra caralho, porque cada partícula de luz tem uma energia. Para você cobrir um universo inteiro de luz, você tem que ter um poder absurdo, que é multigaláctico, se você for calcular. Além disso, no Dragon Ball Z, o Freeza sobrevive à explosão da Namekusei. Ah, mas é só um planeta. Namekusei ilumina toda a galáxia. Né? Se você for fazer um cálculo, dá um nível gigantesco, multissistema solar, tranquilamente, nível galáxia até. Você cobrir uma galáxia inteira em instantes de fótons. E no mínimo, do mínimo, é nível supernova. Porque uma supernova brilha mais que a galáxia. Mas a supernova ela não brilha ao ponto de iluminar, de botar partículas de luz em toda a galáxia. Ela é só um brilho grandão que acaba sendo mais intenso que a própria galáxia em si. Mas não é um brilho que cobre a galáxia inteira. Então, e outra coisa, é mostrado ali uma parte da galáxia foi destruída pela explosão da Namekusei. Então esse feito é tranquilamente multissistema solar. E não vamos nem entrar, né, do Goku estremecendo o reino do vazio, que sim, tem espaço-tempo,
E não dá pra tu estremecer um espaço-tempo infinito se você não tem energia infinita, porque teria que cobrir uma distância infinita. Então assim, são vários feitos, muito acima do Saitama. Mesmo que ele tivesse quadrilhões de vezes mais forte, ele não ganhava. Ponto final. Então, pra resumir, Goku é muito mais rápido que o Saitama. Mesmo que o Saitama seja algumas vezes mais rápido que a luz, ou milhares até de vezes mais rápido que a luz, Goku pode ser até dito como velocidade infinita. Mas, pelo menos, bilhares, bilhões, trilhões de vezes a luz ele é. Porque pro cara reagir a asteroide no caminho da nave dele, uma nave que cruzou o universo, ele tem que ser bilhões de vezes a luz. Para ele cruzar do paraíso até o inferno, que é uma distância universal, citado diretamente, como sendo o tamanho do universo, ter as almas de todo o universo, por toda a eternidade, o paraíso, né? Ele vai do paraíso até o inferno, que também é dito como sendo bem maior do que o paraíso, né? Em guias. Então assim, se o cara atravessa uma distância universal, no mínimo, vamos lembrar também que do caminho da serpente, você olhando para cima, para frente e para trás, você não vê o paraíso no céu. Que quer dizer que é tão longe que não dá nem para ver. Vamos lembrar que dá para você ver Vênus, dá para você ver Marte, você vê vários planetas do sistema solar que estão a bilhões, milhões de quilômetros de distância. O que seria várias e várias vezes, milhares, milhões de vezes o raio dos planetas. Então assim, se você usar essa lógica, você diria que, na verdade, o paraíso está a milhões, milhares, milhões de vezes mais do que o seu próprio diâmetro, que seria do tamanho do universo, que é citado. Então, para o cara atravessar uma distância dessa, no mínimo universal, possivelmente infinito, você tomando em conta que é citado que o universo é infinito várias vezes, então o cara tem que ser muito mais rápido que a luz. Bilhões no mínimo. Mínimo absoluto. Dragon Ball Z também tem outros feitos. O relativístico, próximo da luz, enfim. Eu já tenho um vídeo inteiro no canal sobre isso. Então ele é muito mais rápido que o Saitama e muito mais forte, dado feitos. Não tô nem usando citações, só feitos. Os feitos são muito acima. Destruir galáxias, igual o Broly, muito acima. Destruir vários e vários sistemas solares de uma vez, muito acima. Destruir, estremecer um universo gigantesco, iluminar um universo gigantesco, iluminar uma galáxia, tudo muito acima dos feitos de Saitama. Então, ele ganha de Saitama. É isso aí. Valeu, galera, e até.